Olá, boa noite. Estamos juntos em mais um podcast Espaço Cidadão. Estou eu aqui, Elber Medrado, o professor Elber Medrado, junto com a professora Débora Teófilo, para apresentarmos a vocês o terceiro episódio. E esse episódio nós intitulamos de O Poder Democrático em Destaque. Débora, saúde os nossos telespectadores que estão ansiosos pela nossa chegada, o nosso retorno neste canal tão abençoado. Boa noite a todos. Muito bom estarmos aqui, graças a Deus. Vamos lá. Vamos lá. Bom, prepare-se então para uma imersão profunda nas entranhas da democracia. Nesse aguardado episódio de número 3, nós desvendamos os segredos por trás da nossa sociedade organizada. E nós vamos explorar desde a essência de uma identidade nacional até os meandros do governo e do regime político. Então, junte-se a nós enquanto mergulhamos na alma da nossa nação, explorando o que nos une e nos torna também como únicos cidadãos. Descubra como os pilares do Estado Democrático de Direito moldam nossa convivência e como as instituições permanentes regem o funcionamento da sociedade. Não perca a oportunidade de compartilhar o nosso vídeo, deixar os seus comentários aí. Nós vamos estar atentos. Nossa equipe está melhorando, nós estamos hoje com o Ney aqui atrás nos bastidores trabalhando também. O Marcelo também estão apoiando esse nosso trabalho. E temos também, durante todo o nosso podcast, nós vamos explorar a essência da democracia, como ela nos permite participar e até mesmo moldar ativamente o destino de toda uma sociedade. Então prepare-se para uma jornada fascinante pelos segredos do poder democrático. Ele é o nosso destaque desta noite. Então você já pode acompanhar a gente também na nossa página oficial, Podcast Espaço Cidadão, onde você terá na íntegra toda este momento. Vamos então começar hoje, Débora. Nós vamos falar, para começar nosso episódio já pensado com antecedência, porque os temas hoje tratados, Débora, passam um pouco do meu conhecimento. Praticamente eu vou aprender tudo aqui contigo. Fiz meu estudo, mas eu acredito que eu vou aprender muito e vamos aprender com a Débora hoje. Débora, cidadania se faz com o conhecimento, esse é o seu pensamento como professora, socióloga, mas como eu posso possibilitar a um cidadão uma formação mais crítica, consciente, ativa dessa cidadania? Para a gente começar hoje. Sim. Eu gostaria, então, um pouquinho aqui, só da gente retomar nosso primeiro encontro, que nós falamos sobre cidadania, né? Definição. Sim. O que é cidadania? Cidadania é o exercício que faz o cidadão. O cidadão pratica a cidadania, ou seja, o cidadão participa da vida pública em defesa do bem comum. Sim. Eu gosto também de repetir aqui que esse nosso momento, ele não tem a pretensão de falar com acadêmicos. A nossa pretensão é alcançar as pessoas do dia a dia, o nosso dia a dia, nossa convivência, o cidadão comum, né, as pessoas que querem compreender e que nunca puderam sentar num banco, né, de uma faculdade para estudar, mas que querem entender como funciona, né, a nossa organização como povo, como nação. Então, o nosso vocabulário, a nossa intenção é que seja bem simples, que possa alcançar todo mundo. E se você tiver dúvida, por favor, entre aí e nos pergunte. Isso, faça pergunta, tá bom? Porque o nosso interesse é que todos compreendam. O nosso interesse é que todos saibam. O Marcelo está fazendo ali um pedido ali? Tá tudo bem? Tá.
Então, entendemos o que é cidadania, entendemos a relação entre cidadania e cidadão, e quero sempre reforçar essa questão. O papel do cidadão é zelar pelo bem comum. Beleza? Isso tem que ficar gravado no nosso coração. Eu, como cidadã, não tenho o papel de buscar um interesse individual. Quando eu busco um interesse individual, eu não exerço a cidadania. A cidadania trata-se da minha busca pela preservação do bem comum. Beleza? No nosso segundo encontro, nós falamos sobre a questão de o papel do cidadão, o exercício do cidadão de sair de um papel coadjuvante e assumir um protagonismo, né? O coadjuvante é aquele que vai do lado. O protagonista é aquele que assume o papel principal. Assume o compromisso, a responsabilidade. É sair daquela condição de vítima, né? Diante das circunstâncias, eu sou vítima. Não. Eu saio dessa condição para uma condição de atuante na defesa do bem coletivo. Eu saio de uma situação de mero espectador e assumo a posição de participante ativo nas decisões, nas necessidades, nos problemas sociais. Eu saio de um isolamento social e passo a um pertencimento social. Então, isso também no segundo encontro é importante que a gente lembre. Nós precisamos nos lembrar que nós pertencemos a um grupo. Enquanto você não se sentir parte do grupo, você nunca vai conseguir desenvolver um papel de cidadão. Você precisa ter consciência que você faz parte de um grupo, de um coletivo. Você está inserido nele. Você precisa dele. Você precisa do motorista de ônibus, do motorista do Uber. Você precisa do médico, do enfermeiro, do professor. Você precisa, porque você está inserido numa realidade de coletivo. Então, quando você toma consciência disso, só de você tomar consciência, alguma coisa já vai mudar na sua forma de olhar a vida e isso, na sua forma de atuar. E hoje, nós vimos também a questão dos direitos e deveres, não é? Do cidadão. Você tem direitos, sim, mas você também tem deveres. Nós vimos um pouco sobre isso na semana passada. E aí combinamos de hoje nós entrarmos, como o professor Elber disse, na forma como nós estamos organizados, né? Então, como nação, como povo, como país, nós estamos organizados assim. Primeiro, nós somos uma nação. E aí, o conceito, ele foi explicado, trabalhado, construído por meio daquilo que nós chamamos de teoria política na sociologia. Então, a teoria política vai explicar para nós o conceito de nação. O que é uma nação? Nós só podemos nos definir como nação, nos ver como nação, quando nós entendemos que somos um grupo de pessoas com uma comunhão de ideais, comunhão de aspirações e desejos, costumes, que nós chamamos de cultura. Temos um idioma, uma língua, né? E nós temos uma tradição, religião. Estamos ligados por um sentimento de pertencimento. Então, o sentido de nacionalidade. Tá, isso. Nós podemos ter uma nação e não ter território. Então, vamos no exemplo. Israel era uma nação, um povo, né, judeu, mas que não tinha um território. Eles estavam espalhados
em vários países. A partir do momento que foi entregue para esse povo, para essa nação, foi entregue a eles um território, eles passaram a ocupar esse território. E nós temos ainda algumas nações no mundo, ainda hoje, que não têm território. Né? Se a gente olhar para a Espanha tem uma nação que habita no território espanhol. Eles são uma nação dentro de um território. Mas eles não estão no território deles. Então, no primeiro momento, a gente precisa entender nação como povo, como um grupo de pessoas que tem um idioma, que tem usos e costumes, que tem uma prática religiosa. Então, quando se fala de nação, se fala de gente, de pessoas, de povo. Beleza? Tá. Segundo conceito, esse povo mora num território. O que seria o território? É a terra mesmo, delimitada, com suas fronteiras, com seu tamanho, né? Sim, poderíamos falar. Mas no primeiro momento vamos pensar no território. Terra, espaço geográfico. Isso, professor, espaço geográfico. Beleza? Então, é um povo, uma nação é um povo, e aí esse povo tem um território. Somos nós, brasileiros. Somos um grupo de pessoas e nós habitamos em um território que faz fronteiras com o oceano e com outros países. Terceiro conceito é o conceito de Estado. E aqui talvez seja o desafio maior para nós compreendermos. Porque aqui no nosso vocabulário, nós falamos, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado da Bahia, né? Nós chamamos de estados. É aquilo que nós dividimos o nosso território. Então, o território brasileiro, ele está dividido em regiões, né? Nós temos o Sul, Sudeste, o Norte, o Nordeste, a região, o Centro-Oeste. Então, nós temos 5 regiões. Cada região dessa é formada por estados. Aí, no Sul, estado do Rio Grande do Sul, no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. Aí, nós temos no Norte o Pará, Rondônia. Aí, nós temos no Nordeste a Bahia, Pernambuco. Então, nós chamamos esses espaços de Estado. Mas agora aqui, num conceito de nação, que tem um território, aí nós temos um conceito de Estado, com um E maiúsculo. Aqui é um outro conceito diferente desse territorial. O conceito de Estado, quando a gente fala o Brasil é um Estado democrático de direito, não está falando dessas regiões nas quais o Brasil está dividido. Quando nós falamos Estado aqui, nós estamos falando de um conjunto de instituições. Um conjunto de instituições. O que são instituições? São organizações estruturadas. A gente fala estrutura social, né? E aí vamos dar um exemplo. O Estado, ele é um conjunto de instituições. Quais instituições? Supremo Tribunal Federal, responsável, né, pelo nosso sistema judiciário. É o nosso judiciário. É uma instituição que compõe o Estado. Aí nós temos o Congresso Nacional, formado pela Câmara e formado pelo Senado. Essa é uma outra instituição que compõe o Estado. Aí nós temos uma terceira, que é o Executivo. Tem toda uma estrutura. Quando a gente fala de Executivo, a gente só pensa no presidente. Mas o presidente não é a única pessoa. Deveríamos monarquia. Isso. Dentro do Executivo, nós temos os ministérios. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério Defesa. da Defesa. Então, nós temos lá, cada governo
monta uma quantidade de ministério. Né? Então, se a gente vai num governo de um determinado presidente, teve 30 ministérios. Você vai no outro, teve 25. Você vai no outro, teve 27. Então, mas os ministérios, eles são permanentes. Eles sempre estarão lá. Mesmo que num governo um número menor, no outro governo um número maior, mas isso. Mas nós sempre teremos. Um governo tem o Ministério da Agricultura, outro governo, o Ministério da Agricultura se fundiu com o Ministério do Trabalho. Mas sempre haverá os ministérios. Não há possibilidade de haver no Executivo o presidente sem os seus ministros. Ele governa com os ministros. Para cada ministério, um ministro. É uma outra instituição. Nós temos também uma outra instituição que é o nosso sistema que representa o Brasil em outros países. Né? E aí nós temos lá o Itamaraty. É uma outra instituição, isso, onde nós temos ali as relações entre Brasil e outros países. Tanto tem os representantes de outros países dentro do Brasil, como temos os representantes do Brasil em outros países espalhados pelo mundo. Isso é uma outra instituição. Então, se nós conseguirmos identificar as instituições que estão lá em Brasília, que é a sede do país, né? A sede do Brasil é Brasília. E lá em Brasília nós temos todas essas instituições juntas ali, dentro de Brasília. Essas instituições é que nós chamamos Estado. O conjunto delas. O conjunto delas. É definido como Estado. Isso. Então, Estado é formado pelas instituições. Toda vez que você ouvir alguém nos meios de comunicação falando o Brasil é um Estado democrático de direito. O Brasil é um conjunto de instituições e esse conjunto de instituições, ele é regido por um regime democrático. Democrático é o regime, é a forma como essas instituições se conversam entre si e com a população, com a nação. Isso. Representativo, nós temos só o executivo e o legislativo. Eles são representativos porque eles foram eleitos pelo povo. O judiciário, ele não é representativo. Isso seria muito importante para todos nós entendermos. Nós precisamos compreender isso. Nós temos um poder dividido em 3 partes. E aí nós temos, das 3, nós temos 2 partes que são representativas. Por quê? Poder representativo, porque nós escolhemos pessoas para nos representar. Então, quando o deputado federal e o senador estão lá no Congresso, tomando decisões, eles devem tomar as decisões com base no que o povo quer. Por isso que na semana passada nós falamos dos canais de participação. Então, se nós entrarmos, os portais de transparência, você inclusive abriu, né, professor? Todo mundo pôde ver. Então, se você entra no site do Senado, tem lá para você participar, dar a sua opinião. Está lá e é simples. Está lá, o projeto de lei, explica qual é o projeto de lei, e aí tem lá para você dizer sim ou não, concorda ou não concorda. Por quê? Porque com base nessas informações, os senadores devem decidir. Eles devem decidir com base na opinião popular, na decisão popular. O que o povo pensa sobre esse assunto? Ele deve primeiro buscar, para depois ele chegar e dar o voto dele. Na hora que um senador
que um deputado federal, no momento em que ele vota, ele tem que votar. Isso é o princípio da democracia. Ele tem que votar com base na opinião popular. Aquele voto não é opinião do senador, não é opinião do deputado, é o que o povo pensa. Por mais que a gente não consiga enxergar isso, mas é assim que está na Constituição, é assim que está na lei. É essa a garantia que o regime democrático nos garante. Por que regime democrático? Demo, como nós dissemos, né? Democrático. São duas palavras para formar uma, para dizer governo do povo. É o povo no governo, é a participação das pessoas, da nação. A nação precisa participar. E como ela participa? Essa é uma das formas. Entra nos canais de comunicação que estão abertos e participe dando a sua opinião, de forma que o senador ou o deputado, ele sabe o que a população espera dele naquele voto. E aí você fica de olho como ele votou, para ver se ele votou de acordo com a opinião popular, ou se ele deu um voto pessoal particular. Porque se ele fizer isso, ele está indo contra o princípio do regime democrático. Ele está indo contra aquilo que ele assumiu de compromisso quando ele se candidatou e foi eleito. Porque ele não está lá para representar a vontade dele, não está. Ele está lá para representar a vontade do povo. Mas, por outro lado, como um senador, como um deputado, vai saber o que o povo quer, se o povo não participar? Então, o povo precisa saber quais são os canais de comunicação, quais são os canais de participação, quais são os canais de fiscalização. O povo precisa saber para participar. Senão, nós não estamos numa democracia. Então, quando muitas vezes a gente escuta nas diferentes redes sociais, a democracia é relativa. É relativa em relação ao povo, né? Você fala, democracia é relativa a quê? Participação popular. Um povo que não conhece o seu direito, não conhece o seu dever, que democracia? Sim. Mas o povo. Exatamente. Manda do povo. Sim. Débora, tem uma pergunta aqui. Deve ser um patriota atuante nos acontecimentos políticos do país? Também instruir seus parentes e amigos? Como fazer isso? Perguntou aqui a José Maria Loyola, já deixa o seu abraço para ela. Obrigada, José Maria Loyola. Loyola, muito obrigado pela sua participação. Com certeza, se não houver essa participação, a pessoa não pode se identificar como cidadão. Sim. Não dá. Já perdeu esse exatamente. Cidadão é aquele que participa. E além de participar, né, e para participar tem que ter o conhecimento, então toma conhecimento, aprende, participa e deixa uma herança, deixa um legado para os jovens, para as crianças, para os amigos. Né? Compartilhe aquilo que você aprendeu ao exercer a sua cidadania. Agora, o conceito do patriotismo, né, como nós falamos semana passada, do nacionalismo, a gente tem que tomar cuidado com esses termos para não cair naquela guerra ideológica. Porque aí tudo que vira ismo vira motivo de discussão e pode cair nessa margem da ideologia. Eu digo margem por quê? Porque essas discussões ideológicas, elas não contribuem. Elas muito agregam. Separam as pessoas. Exatamente. Então, o que nós estamos aqui propondo é que nós, juntos, possamos construir uma cultura política, não ideológica, política. Nós precisamos conhecer o Brasil, como ele está organizado, como ele oferece para nós os canais de participação, quais são eles e como nós devemos, é dever e direito, participar ativamente dessa vida pública.
né? Mas é isso aí, Loyola. A pessoa precisa adquirir o conhecimento, buscar o conhecimento, tendo o conhecimento, exercer o seu papel de cidadão e deixar um legado, compartilhar, passar adiante o que aprendeu. Se nós conseguirmos fazer isso, cada um de nós, em pouco tempo nós teremos um outro país, né? Isso é um sonho. Precisa. Conosco, nossa família, para que de fato vivamos isso, né? Há muita conquista ainda para realizarmos, né? Por exemplo, na questão da nossa postura, essa semana mesmo, eu acho que isso é um papel até de cidadão. Foi questionado, né, junto à minha escola, a questão do uso de uniforme, né? E havia uma aluna que ela queria usar o uniforme mais curto, né? E foi questionado. Será que isso, como cidadão, é possível? Não estamos atingindo a moral? E o que foi nos respondido foi o seguinte, que não, porque depende do local onde você está. Se fôssemos num fórum, por exemplo, até mesmo em repartições como ali no Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, há um traje para isso. Sim. Como cidadão, eu tenho que pensar naquilo que não fere o outro, né? O meu direito começa quando o seu termina, né? E assim sucessivamente. Mas vamos voltar para a nossa pauta. Mas posso só colocar uma coisa em cima do que você está dizendo? Eu ouvi hoje de uma senhora, ela compartilhou comigo, numa conversa hoje à tarde, que ela esteve no fórum, alguns dias atrás, e ela esteve no fórum com uma bermuda social, comprida, até o joelho. Ela estava bem vestida, mas ela foi impedida de entrar no fórum, porque no fórum não se entra de bermuda. Essas questões que nós colocamos muitas vezes como uma barreira, a gente quer levar para outro lado. Ah, isso é bobagem. Não é bobagem. É o que nós terminamos de falar. As instituições, elas precisam estar no lugar delas, dentro de um limite. A gente não pode banalizar as instituições. Quando nós começamos a banalizar as instituições, nós estamos desfazendo, desconstruindo o nosso Estado. O Estado, ele precisa das instituições. Então, precisa haver a disciplina, a regra, a ordem para manter, para conservar a instituição. E muitas vezes os jovens têm dificuldade de entender isso. Por quê? Porque eles não entendem o sentido, o significado da instituição e o papel dela dentro de toda essa formação de nação, de país, de povo. Não adianta ser uma nação, ser um povo e não ter um Estado. Não ter as instituições. Se nós não temos as instituições, nós somos só um grupo de pessoas fragilizadas. Exatamente. Então, as instituições são fundamentais. Eu não posso confundir a escola com a praia. Eu não posso confundir a escola com a minha casa. Diferentes. A escola é uma instituição. Coletivo, onde tudo que nós fazemos dentro da escola não pode ser pensado em mim. Precisa ser pensado no grupo. Como professora, como diretora, como coordenadora, como aluna. Não é? Esse deve ser o meu comportamento. Eu não posso olhar para a escola como um espaço meu, que eu vou do jeito que eu quero, porque não é. É uma instituição, tem regras. E nós precisamos seguir. Excelente, professora. Está muito bom. Débora, deixa eu só dar um alô aqui para o pessoal. Sim. Todo mundo aqui eufórico, comentando, falando. Está oscilando muito a entrada do pessoal, que eu sei que muita gente ainda demorou para chegar no nosso canal, né? Mas vou dar um abraço aqui para Maria das Graças. A Adelita está acompanhando também a gente, nossa presidente do diretório. Judite Loyola está acompanhando, José Loyola. Eu até coloquei no feminino, que José Maria pode ser mulher. Ficou difícil, mas já vi que aqui que é o esposo da Judite, né? A irmã Miriam, Cibele, Valdinei. Tá todo...
Claudinei é o Ney aqui, o nosso Ney aqui, também está comentando aí, Ney. Tá ligadinho. É muita gente aqui nos apoiando nessa nossa caminhada. E sei que mais gente vai entrar. Mas eu queria falar também, Débora, que a gente já está chegando já na metade do nosso podcast, já estamos bem avançados, né? Nós estávamos falando do Estado Democrático de Direito. Entendi que é a participação da sociedade dentro de várias instituições que se corroboram para que essa sociedade tenha a sua representação digna, né? Então, nós falamos nação, povo, território, espaço geográfico, Estado, conjunto das instituições. Sim. Portanto, as instituições precisam ser preservadas. Isso precisa entrar no nosso coração. As instituições precisam ser preservadas. Uma coisa é quando eu falo da instituição, outra coisa é a pessoa que atua na instituição. Eu preciso separar. Sim. Hoje eu tenho uma pessoa atuando dentro de determinada instituição. Por exemplo, hoje eu tenho um grupo de senadores atuando dentro da instituição Senado. Esses senadores têm prazo, têm um tempo determinado, que começa o mandato e termina. Eu não posso misturar o senador com o Senado. Se o senador comete erro, ou se os senadores cometem erro, quem precisa ser corrigido é a pessoa, não é o Senado. Eu não posso quebrar o Senado. Eu não posso explodir o Senado. Eu não posso destruir o Senado. O Senado precisa permanecer. O que precisa ser corrigido é a pessoa que está atuando de forma errada dentro do Senado. Mas se eu destruir o Senado, se eu destruo a Câmara, se eu destruo o Supremo Tribunal, eu estou destruindo as instituições, estou destruindo o Estado. E aí, como nação, nós estamos fragilizados, sujeitos a qualquer situação, expostos, correndo perigo. Então, as instituições, elas existem para nos manter, para nos conservar como nação e manter o nosso território. Aí nós vamos para um outro conceito, que é o conceito de governo. E aí nós vamos separar o governo do Estado, porque o governo também é transitório. O governo, ele é o momento. Quando nós votamos no executivo, no presidente da República, no vice-presidente, e aí eles determinam, escolhem quem vai compor os ministérios. Então, isso é governo, e ele é transitório. Ele dura 4 anos. Daqui 4 anos nós vamos escolher outra pessoa. Então, o governo é transitório, o Estado é permanente. As instituições permanecem, as pessoas é que vão. Cada um tem o seu tempo e vai. E deve ir. Né? Agora eu vou colocar uma opinião minha, pessoal. Nós não deveríamos ter segundo mandato. Eu respeito. Claro, está aí, está colocado, vamos fazer. E enquanto estiver colocado, vamos fazer. Mas o ideal seria que terminou o mandato, segue a vida, dá espaço para outro. Isso seria muito positivo para a nossa democracia. Mas nós precisamos entender que o governo é transitório. O Estado é permanente. As instituições são permanentes e precisam permanecer sendo. Então, nós poderíamos dizer que o governo é o conjunto de pessoas investidas de autoridade. Essa autoridade não é usurpada, não é tomada. Essa autoridade é dada, é concedida, senão não é autoridade. Então, como nós investimos de autoridade essas pessoas que vão exercer o poder?
nós temos o legislativo e o executivo, que são eleitas, são pessoas eleitas. Temos o nosso judiciário, que infelizmente são escolhidas pelo executivo, aprovadas pelo legislativo. No ideal, poderia ser pessoas que demonstrassem a sua capacidade por meio de um concurso, não é? Por que não termos concurso para o Supremo Tribunal Federal? Eu penso que isso seria muito bom. Não é uma ideia minha. Sim, não é uma... Não, aí tem que ter ali, como quando nós nos candidatamos para exercer a função de professor, vamos colocar na prefeitura ou no estado, né? Isso, tem que ter determinada idade, não é? Tem que ter experiência, tem que ter formação. Então, você tem os critérios para selecionar aquela pessoa que vai trabalhar na escola, na sala de aula. É impossível que uma pessoa que não tenha uma formação, né, um grau de estudo, de formação, exerça a função de professor. É ou não é? Sim. Assim como uma empresa, quando contrata um profissional. Não é? E não tem lá os critérios? Ó, essa vaga aqui... Isso. Quando você vai ocupar a vaga, então você tem que ter isso. Deveria ser a mesma coisa o nosso judiciário. Pessoa para entrar lá tem que ter um bom histórico dentro do magistério e prestar concurso. Igual a gente. Né? Seria maravilhoso. Vai lá, presta um concurso aí. Passou no concurso? Tá apto. Claro que eu não estou dizendo que nós não temos critério para ocupar, né, o cargo de um ministro do Supremo Tribunal. Nós temos. Mas é indicado. A questão está na indicação. Pode ser, além de ideológica, pode ser também, assim, meu amigo, o amigo do meu amigo, e por aí, mais ou menos por aí. Então, para evitar, né? Eu não estou aqui fazendo uma afirmação, uma acusação. Sim, exatamente. A questão da impessoalidade, né? Que demanda o serviço público, o cargo público, né? Impessoalidade. A questão não é pessoal, a questão é de capacidade. Capacidade, a pessoa está pronta, está preparada, prestou um concurso, foi aprovado. Então, nós precisamos também hoje guardar isso, muito importante. Representativo, poder representativo. Só 2. Só. O judiciário não é representativo, ou seja, não foi eleito. Portanto, não fala em nome do povo. Não representa o povo. Exatamente. Isso. Esse é o papel do Judiciário, Supremo Tribunal Federal. Preservar o cumprimento da nossa Constituição. Se há algum problema na nossa Constituição que desatualizado, precisa ser revisto, esse é o papel do Legislativo. É o Legislativo que revisa, que cria, que muda, que ajusta, é o papel do Legislativo. Uma vez que o Legislativo legislou, é papel do Judiciário guardar para que essa lei seja cumprida. A interpretação dessa lei é do Judiciário. Deveria ser sempre feita de forma coletiva. Por quê? Porque o nosso Estado, ele é democrático, ou seja, Estado é um conjunto de instituições. Essas instituições todas devem se reger pela democracia, pela participação, pela vontade popular, pelo desejo da nação.
Então, quando o judiciário cumpre o papel dele de fazer cumprir a lei, ele está fazendo cumprir a vontade da população, que foi representada pelo legislativo, e as leis foram definidas, criadas. Porque é ali que o povo participa. O povo participa na criação da lei. Então, quando o judiciário olha para a lei, ele tem que ter a consciência que aquela lei representa a vontade popular. Porque o povo se manifestou escolhendo um deputado, e não só elegendo o deputado, como participando nos votos desse deputado, nas decisões, nas criações desse deputado, porque ele está falando em nome do povo. Quando o judiciário não cumpre a lei, ele não está se opondo apenas ao legislativo, ele está se opondo ao povo, à nação. Porque os deputados responderam e falaram em nome do povo. Então, quando nós vemos um judiciário que não preserva a lei, que não aceita o que a lei está dizendo, ele está dizendo não à nação. E ao Estado democrático. As outras instituições todas, portanto, ao Estado. Você já respondeu a perguntou como promover o nosso Estado de direito, não denegri-lo, né? Isso. Não manchá-lo. Dessa forma. Dessa forma, nós precisamos participar. Precisamos entrar no site do Senado, no site da Câmara Legislativa. Precisamos entrar lá e ver quais são os projetos de lei que vão ser votados, vão ser colocados em votação. Nós precisamos ler e precisamos responder. Se sou a favor, se não sou, sim ou não. E aí, conversar com aquela pessoa que você elegeu. Entra em contato com ela. Tem lá o e-mail do deputado, o e-mail do senador. Entra na caixa dele de comunicação e manda as mensagens para ele. Questiona, pergunta. Ele tem um grupo de pessoas para responder. Ele deve responder. É papel dele responder. Não é? Então, quando nós participamos nas decisões, nós estamos protegendo, preservando o nosso Estado, as nossas instituições. Quando eu viro as costas com um pensamento, eu te elegi, agora você fica aí e se vira, eu estou abrindo mão da minha cidadania. E eu estou entregando o meu direito na mão de pessoas que vão fazer o que pensam, o que acham, porque eu não estou lá para dar a minha opinião. Então, se eu quero um Estado democrático, eu tenho que participar. Se eu não participo, esse democrático fica só no discurso. Mas E aí, então, e aí o povo pensa que é só ir para a rua. Podemos, devemos ir para a rua. É muito importante a nossa participação no sentido de manifestação pública. Mas não é só isso. Não é só isso. Nós precisamos nos inteirar dos canais de participação. E são muitos. Nós falamos semana passada sobre as escolas de cidadania que as instituições do Estado democrático nos oferecem. Tem cursos para nós entendermos como funciona. Tem cursos de graça. Está lá, é só você entrar, abrir o link, se matricular, faz lá a sua inscrição e participa das aulas online. Participa, aprenda. Dinâmicas, não são? São muito dinâmicas, com vídeo, com leitura de texto, né? Se você quiser só ouvir, joguinhos para ajudar você na... Isso, mas nós precisamos participar. Cidadania é o exercício do cidadão. O cidadão é aquele que mora na cidade, que dela depende e que nela está inserido. Nós precisamos disso. Então, entendemos aqui conceito de nação, território, Estado, Estado democrático,
né? E aí, Estado democrático de direito. Por que de direito? Porque essas instituições são regidas por lei. Quando fala direito, nós estamos falando de lei. Como você disse, a nossa Constituição. Nós temos só uma Constituição federal? Nós temos a federal e temos a estadual. Quem já leu a Constituição do seu estado? Não é? Nós estamos em São Paulo. Sim. O estado de São Paulo tem uma Constituição estadual. Agora, quando se diz de município, o município não tem Constituição. O município tem lei orgânica. Então, o município tem a lei orgânica, que diz o que é aquele município e como ele se organiza. Quais são os direitos e os deveres da pessoa que mora no município, na cidade. Depois você precisa conhecer a Constituição do seu estado. A sua cidade está inserida num estado, e aqui é outro estado. Aquele estado, território. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e por aí vai. Então você conhece a Constituição do seu estado. Depois você conhece a Constituição Federal, que é o direito. Constituição Federal é o nosso regimento interno, é o nosso contrato social, é a nossa Carta Magna. E aí, essa Carta Magna, essa Constituição Federal, é que determina quais são as instituições, como elas devem funcionar para que se tenha o Estado democrático. Estado, instituições, democrático, participação do povo, direito, porque é regido por uma lei. Lei, nós somos regidos por lei. Se não tiver lei, não tem Estado. Se não tiver lei, nós não temos governo. É necessário a lei. E aí sim, aí nós temos um país. Aí nós somos um povo de forma ampla, completa. Só é uma nação completa quando nós temos o povo, o território, as leis e a nossa força armada. Porque se somos um povo, se temos um Estado, as instituições, se temos um regime de governo dentro de um território, mas não temos a força armada, qualquer um pode entrar aqui e tomar conta e desfazer de tudo. Então, as Forças Armadas é fundamental nessa nossa Constituição, nessa nossa formação como povo. E o regime de governo, o governo são todas as pessoas que têm autoridade para governar, para organizar, para administrar. O nosso sistema de governo, o nosso regime de governo é democrático. Nós somos uma república democrática, né? E aí, isso. 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 Aí nós saímos lá daquele conceito de Estado, instituições, e voltamos lá para aquele conceito de Estado-território. Então, todos esses estados, dentro do nosso território, dentro das nossas regiões, esses estados territoriais, eles juntos formam uma federação. A República Federativa do Brasil. Isso. E aí, o que seria a federação? Significa que todos esses estados, eles têm autonomia, por isso cada um deles tem a sua constituição estadual, e aí eles têm autonomia, eles têm território delimitado, né? Você vê aí a divisa de Minas Gerais com Espírito Santo, Minas Gerais com Rio de Janeiro, Minas Gerais com São Paulo, tem as divisas. Então, cada estado tem o seu território. Muito bem, cada estado tem o seu território, tem o seu governador, né, que nós chamamos governador, e dentro do estado, além do governador, que é o executivo do estado, nós temos uma Câmara também, a Câmara de Deputados Estaduais.
deputados estaduais. Então, nós temos o legislativo, que é a Câmara Estadual, o executivo, que é o governador. E aí, dentro dessa organização do Estado, com a Constituição do Estado, todos juntos formam uma federação. Ou seja, estamos um ligado ao outro. Eles não andam sozinhos. Ah, São Paulo é São Paulo. Não. São Paulo tem uma relação com Rio de Janeiro, com Minas Gerais, com os estados do Nordeste. Nós formamos um conjunto. E as decisões que são tomadas a nível federal são abraçadas pelos estados e depois aos municípios. Nenhuma lei orgânica, nenhuma constituição estadual pode ferir a Carta Magna, a Carta Maior, que é a Constituição Federal. Então, as leis do município, as leis dos estados precisam estar embaixo. Exatamente. Beleza? Então, tá bom. E a gente tem muito ainda a falar, Débora, porque aí a gente tem as associações, nós temos algumas repartições que vão se subdividindo dentro de todo esse processo. Mas a gente não vai falar hoje. Acabou o tempo? Acabou o nosso tempo. Nossa! Nós ainda temos alguns minutos, né, para a gente despedir do pessoal. Se vocês tiverem pergunta, mandem o quanto antes. Nós já temos 4 minutinhos aqui para encerrarmos o nosso podcast. O nosso sistema de governo é o presidencialista. Sim. Isso, presidencialismo. Isso, o plebiscito foi de 21 de abril de 93. Isso. Também a gente comemora agora 21 de abril, Tiradentes, né? É uma data muito importante, 21 de abril, para o nosso país. E aí, dentro do presidencialismo, nós temos ali o chefe de Estado. E ele vai compor esse executivo. Né? Aprendemos aqui também que é a partir da eleição popular, né? Universal e secreta. Ela precisa ser assim. Por quê, Débora? Eu preciso garantir o meu voto secreto e isso não é inviolável dentro da Constituição. Para que você não seja assediado, ameaçado. Se o meu voto se torna público, a pessoa em quem eu não votei e que se candidatou pode me tomar como inimigo. Então, é secreto o voto. Para mim, é segurança. A partir do momento que eu votei, o que a gente não pode confundir é a contagem do voto. O que é secreto? É a minha escolha. Se eu quiser contar para você e numa rede social, para o mundo inteiro em quem eu votei, é uma escolha minha, uma decisão minha. Mas o momento do voto é secreto, é meu momento. Ali sou eu, a minha consciência, os meus princípios, os meus valores. Deve ser assim. Eu não posso estar na urna por causa, nem coagido, nem comprado, vendido. Aquele é o momento da minha consciência. Ele não pode ser negociado. Não deve ser negociado. Ali tem que ser uma questão de princípio, de valores, de visão de mundo, de desejo para a cidade. O meu voto não é a solução do meu problema. O meu voto é a solução do problema da cidade, do país, da nação. É com essa consciência que eu devo votar. A partir do momento que eu votei, todos votaram, terminou o momento eleitoral, aí vem a contagem de votos. Esse momento é público. Ele deve ser transparente, ele deve ser notório, ele deve ser aberto. Todo mundo precisa saber. Agora, quando nós confundimos o voto secreto com a contagem secreta, aí a nossa democracia, o nosso Estado democrático de direito está na beirada. Como diz o Marcelo, está na ponta da beirada. Então, exatamente.
Exatamente. Então, é nessas questões que nós vamos trabalhar no nosso próximo encontro, se Deus quiser. Assistir a íntegra lá no na nossa página oficial. Se você não ainda não se inscreveu, né, precisa você ir lá, clicar o botãozinho lá para se inscrever na nossa página, curtir a nossa página e também compartilhar com seus amigos, porque só assim a gente vai saber se de fato estamos fazendo um bom trabalho. Isso. É através da resposta de vocês. Exerça o seu papel de cidadão, de democrata aí, para que o nosso trabalho chegue a mais pessoas. A gente precisa, e esse é o nosso intuito desde o primeiro dia. Você pode assistir os episódios anteriores também. Apesar que sempre antes de começar, né, Débora, a gente traz um review, a gente faz uma recapitulação de tudo que vimos anteriormente. Muito obrigado, uma boa noite a todos e vamos ficando por aqui, aguardando vocês na próxima quinta-feira. Qual horário? 21 horas. Muito obrigado, agradeço a todos que estão aqui colaborando, o Ney, o Marcelo, e também o pessoal aqui, ó, o Marcelo está falando, o Reginaldo, a Márcia, agradecendo, dando parabéns ao nosso projeto, Judite, o Cibele, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui pelo chat, a gente está seguindo todo mundo aqui, quem deixou o seu recadinho. Forte abraço e a gente se vê na próxima quinta-feira. Obrigado, pessoal, um abraço a todos. E é muita emoção para mim pensar que, de alguma forma, eu posso contribuir com essa formação, ainda que seja um pouquinho. Muito obrigada.